Vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Tem pessoas que falam primeira Reis, é primeiro, tá? Sempre esses 6 livros do Velho Testamento que tem primeiro, segundo, que no caso é Reis, Crônicas, Samuel, Reis e Crônicas, é primeiro Reis, primeiro Crônicas, primeiro Samuel. Diz a palavra do Senhor. Ainda, eu quero trazer também para os irmãos, além do primeiro Reis 17, eu quero que você fique também com o texto que está em Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago 5, 17. E olha o que diz em Tiago 5, 17. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Repito, Elias era homem semelhante a nós, disse Tiago, sujeito aos mesmos sentimentos, disse Tiago, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, disse Tiago, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Tiago foi enfatizando isso. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Muito bem. Agora lá no capítulo 17 do livro de 1 Reis. Vejamos então, no capítulo 17, nós verificamos o seguinte. Quando Elias, diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, ele e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Pai, em nome do teu Filho Jesus, coloque as tuas mãos sobre nós. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. E nós estamos aqui, Pai, necessitados de que a tua palavra fale ao nosso coração. Estamos, meu Deus, ávidos pela tua palavra. Estamos, meu Deus, desejosos pela tua palavra. Senhor querido, e aqui nós estamos no local em que um dia nós o consagramos para ser local de reunião coletiva da tua igreja. Esse local de culto, Pai. E nós queremos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre cada um de nós e nos dê, meu Deus, aquilo que nós precisamos nesta noite. Venha, meu Deus, aguçar os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a tua palavra, Pai querido, e que possamos entender a tua palavra, Senhor querido, e que possamos colocar em prática a tua palavra, que possamos viver a tua palavra, Pai. Pai, é isso que nós precisamos, a despeito das nossas negligências, a despeito das nossas falhas, o Senhor é fiel. Portanto, meu Pai, nós nos colocamos em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém
Amém? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Isso aqui quando está fazendo frio é uma beleza, né? Porque o ar é frio e daqui sai o ar quente, aí embaça para quem usa óculos. Só Jesus na causa. Quem não usa óculos não tem esse problema. Queridos, nós ouvimos tanto falar de... E é interessante quando nós olhamos no Velho Testamento, não vai ter uma pessoa que já conhece a palavra de Deus. Se você perguntar para ela sobre, cite alguns profetas do Velho Testamento. Aliás, a maioria desse é do Velho, né? Cite algum profeta. Você pode estar ciente que dentre vários profetas, talvez a pessoa vai se lembrar até de Micaías, mas não vai se esquecer do profeta Elias. E é interessante que nós, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com vidas, com pessoas que sempre estão buscando viver uma experiência sobrenatural, e na busca da experiência sobrenatural, elas pensam no profeta Elias. Não consegue se falar de Elias sem falar de Eliseu, não consegue falar de Moisés sem falar em Josué, entendeu? Não consegue falar de Samuel sem pensar no próprio rei Davi. Interessante isso. Mas o certo é que Elias, ele era um camarada, em tese, misterioso, porque a Bíblia não fala muita coisa da parte genealógica de Elias. Não traz muitos detalhes da vida de Elias. Fala de alguma coisa, de alguns... aliás, quando vai lá no João, já no Novo Testamento, acaba mencionando muita coisa em João, característica de Elias. Mas o certo que Elias, ele havia algum segredo. E aí o segredo de Elias não é aquele que nós podíamos dizer o seguinte, é o que está lá em Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas são para nós, os nossos filhos, mas que as coisas ocultas são para Deus. Ou então vamos lá em Amós 3:7, diz certamente que o Senhor nosso Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não, mas o segredo de Elias está, nós podemos afirmar que o segredo de Elias está na característica dele de assumir um princípio de obediência e fidelidade a Deus. Mas a verdade é que Elias, ele não profetizou segundo a sua própria vontade. Aliás, quando nós buscamos dos profetas, nós vamos verificar alguns profetas que, se fosse para eles profetizarem pela vontade deles, eles não teriam profetizado. O profeta Jonas mesmo, ele resistiu, ele não quis, ele colocou todas as dificuldades. E com Elias, meus amados, na questão do Elias, ele evidentemente que não gostaria ele de estar naquela situação humanamente falando, mas ao mesmo instante estava ele naquela situação por causa de um vínculo que ele tinha com o Senhor dos Exércitos. Ei, você, hoje em pleno século 21, mais precisamente no dia 20 de setembro de 2020, você tem um vínculo direto com Cristo Jesus. Aleluia. Você toma posse disso? Nós temos um vínculo direto com Cristo Jesus. Foi por isso que Paulo faz uma declaração muito gostosa de se ouvir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Paulo faz essa colocação mostrando a característica da humildade de Cristo Jesus, quando ele vem, assume uma posição humana. Então, se nós temos esse vínculo hoje, século 21, lá naquele século de Elias, ele tinha um vínculo direto com Deus. Elias, ele profetizou segundo a vontade de Deus, e o mesmo Deus
que fechou os céus é o Deus que deu a chuva novamente. No capítulo 18, verso 1, diz assim: sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O mesmo Deus que pegou e honrou a palavra de Elias, eu sempre falo que Deus honrou, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, e Deus tem um compromisso com aqueles que servem a Ele, com aqueles que são fiéis a Ele. E o Elias, não por vontade própria, mas ele profetizou para Acabe, dizendo que durante 3 anos e meio não choveria. E o mais interessante de tudo isso, que as consequências viriam sobre Elias, por fato de ficar 3 anos e meio sem chuva. Deu para você perceber isso? 3 anos e meio, tá? Vamos pensar aqui, essa pandemia, a quem que ela está afetando? Me aponte quem ela não afetou, direta ou indiretamente, quem contraiu e quem não contraiu. O certo é que ela afetou a todos. E quando Elias profetizou lá que durante 3 anos e meio não choveria, ou seja, a seca de 3 anos e meio traria uma tragédia para todo aquele povo. Mas o mesmo Deus que cerrou os céus para não descer chuva, é o mesmo Deus que abre os céus, porque o profeta Elias profetizou e disse: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aleluia. O detalhe mais importante, Elias já sabia que Deus iria fechar os céus, por isso ele falou isso. Mas como Elias sabia que Deus iria fechar os céus, eu convido você, lá em Deuteronômio, no capítulo 11, versos 16 e 17, Deuteronômio 11, versos 16 e 17, que diz assim: e darei, aliás, guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja chuva, ou melhor, não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Elias tinha conhecimento daquilo que o Senhor já tinha falado para o seu povo, através de Moisés, aqui nesse texto: guardai-vos para que não suceda que o vosso coração se engane. Elias então tinha essa convicção, e ele sabia por causa das suas próprias orações. Quando nós verificamos o Tiago falando, ele declara, então, Elias era homem semelhante a nós. Tiago está chamando a atenção para nós nos dias, quando nós olhamos para Elias e o observemos nele, ou quando nós observamos nele alguma característica sobrenatural, o Tiago está dizendo para mim, está dizendo para você: ei, preste bem atenção, Elias era homem semelhante a nós. Em outras palavras, Elias era igualzinho a nós. Ele tinha suas debilidades, seus defeitos, suas fraquezas, suas quedas, enfim. Mas Elias, mesmo sendo ele sujeito aos mesmos sentimentos, Elias fez uma oração ao Senhor. E na oração que Elias fez ao Senhor, para que não houvesse chuva, e aí houve que o Senhor atendeu a oração feita pelo profeta Elias. Ele disse para Acabe: Acabe, não vai chover segundo a minha palavra. E o Senhor honrou a palavra de Elias. Não que Elias tenha sido presunçoso de dizer segundo a minha palavra. Não foi isso. Mas Elias sabia em quem ele podia depositar a sua confiança. Isso é para mim, Josiel? Amém. Ele sabia que ele podia depositar a confiança dele em um Deus que tudo
vê, em um Deus que eu sempre uso essa expressão: Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Elias assumiu um compromisso com Acabe: não vai chover. Estou dizendo isso segundo a minha palavra. Mas por que eu estou falando segundo a minha palavra? Porque eu sei que eu posso confiar no meu Deus que eu sirvo. Meus irmãos, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós podemos fazer a declaração segundo a palavra do Senhor. E tem um detalhe: não precisamos inventar. A palavra de Deus não existe essa exigência da palavra de que nós precisamos inventar alguma coisa. A palavra é simples. E sendo a palavra simples, nós devemos viver com simplicidade. Muitas pessoas olham para Deus como se Deus fosse um camarada muito distante, velhinho, de cabeça branquinha, barba branquinha, enfim, que fosse mal-humorado, sem nenhuma sensibilidade. Mas Deus olha para você, Deus olha para nós, e Ele quer que nós desfrutemos desse convívio com Ele. Era para isso que Ele chegou para o Adão e Eva, e diz o texto que na virada do dia Ele se encontrava com eles. Será que Ele encontrava com eles numa posição de superior a eles e cobrando deles? Não. Era mais no sentido de assim: Adão, vem cá, tenha intimidade comigo, abra o teu coração, a despeito que eu conheço todo Adão, mas abra o teu coração, fale para mim, como é que foi seu dia? Como é que foi sua experiência? Você teve que ir lá cuidar de um dos animais? Como é que foi a sua experiência? O que você aprendeu ao cuidar desses animais? O que você aprendeu ao cuidar de uma serpente? O que você aprendeu, Adão? Eva, qual foi a sua experiência, Eva? Cuidando da casa, proporcionando o sustento para a família, enfim, o alimento para a família. Qual que é a sua experiência? E você e Adão, no momento que vocês estavam juntos ali, e o momento da intimidade de vocês, como que foi, Eva? Como? Irmãos, eu imagino um Deus dessa maneira, um Deus ali interessado em conhecer, ou melhor, em ouvir. Que conhecer ele conhecia, mas em ouvir deles. Então Deus queria ter esse contato com eles a todo momento da virada do dia. Mas o homem perdeu esse contato. Como todo profeta, Elias também, ele prezava por santidade e não suportava ver os que se dizem povo do Senhor pecando contra o Senhor seu Deus e ficar quieto. Elias, quando ele via o povo que chamava o Senhor de Senhor, e esse povo estava se rebelando contra o Senhor, ele não ficou, ele ficou meio indignado com esse povo. Ele pegou a lei de Moisés e apresentou para Deus, dizendo algo mais ou menos assim: o Senhor deve fechar os céus, pois é a tua palavra quem diz. Aí o texto já foi lido de Deuteronômio capítulo 11, versos 16 e 17. Lá em Deuteronômio 28, 15, ele diz assim: será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Eu falei: ei, se você não prestar ouvido na voz do Senhor, se você não der ouvido à orientação do Senhor, se você não der ouvido ao que o Senhor está chamando, eis que vai acontecer uma tragédia. Vocês não derem ouvido, ele está dizendo aqui: por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza. Ei! Dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. Eu vejo muitos pregadores usar o texto
bênção e maldição, utilizando o texto de Deuteronômio. Aí do 1 ao 15, ele utiliza a bênção. E do 15 para frente, ele utiliza para a maldição. Eu tenho uma dificuldade muito grande de assimilar essa maneira de entender, porque aí eu vejo as pessoas falando assim, nós temos que quebrar as maldições hereditárias. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que diz a palavra, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, um dia você estava debaixo da maldição, sem Cristo Jesus. Um dia você saiu de debaixo da maldição e você foi esconder debaixo das mãos onipotentes do Senhor, quando você se rendeu aos pés do Senhor Jesus e o fez como seu Salvador e Senhor. Ei, nós um dia saímos de debaixo da mão da maldição, saímos de debaixo e fomos para debaixo das mãos do Senhor onipotente. Aleluia. Esse tipo de oração, onde você usa a Bíblia como defesa do seu pedido, ela é comum e é muito poderosa. A oração do rei Jeosafá. Ei, você lembra? Eu já ministrei aqui algumas vezes sobre o rei Jeosafá, capítulo 20 de 2 Crônicas. O rei Jeosafá, ele se depara com uma situação muito delicada. E nós podemos dizer que a oração do rei Jeosafá é uma das mais lindas. Ele fez igual Elias. Ele usou a palavra de Deus na oração para intensificar o seu pedido. Nós ouvimos, eu já vi, queridos, e aí o púlpito é lugar que nós temos para orientar. Eu já vi muitas pessoas fazerem uma oração mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu quero aqui te pedir que o Espírito Santo de Deus faz isso, faz aquilo outro, e ele começa a fazer uma salada mista de Espírito Santo com Jesus e com Deus, quando na verdade o Senhor Jesus Cristo, ele nos orienta que nós devemos nos dirigir a Deus usando o nome de Jesus. Quando eu vou me dirigir a Deus, a minha oração eu faço a Deus em nome de Cristo Jesus. Um autor, que eu não me lembro agora o nome dele, mas o título do livro dele era Em Nome de Jesus. Acho que foi Kenneth Hagin. Ele dizia o seguinte, ele faz um comentário, quem já leu a obra dele, tem um monte de coisa lá que dá para poder aproveitar, a despeito que tem um monte de coisas que não dá para aproveitar. Mas ele diz o seguinte, quer dizer que para se dirigir a Deus, eu tenho que dirigir em nome de Jesus? E ele diz, então, significa que eu tenho uma procuração, quando eu chego para Deus, eu digo, Senhor, eu tenho uma procuração aqui que está assinada por Jesus. É mais ou menos isso? Não, é isso mesmo. Eu me dirijo a Deus em nome de Cristo Jesus. E o profeta Elias, ele toma então uma posição, lá ele não tinha a pessoa de Cristo Jesus, tinha Jesus pré-existente, mas não revelado, como no Novo Testamento. Mas o Elias faz a oração, se dirigindo a Deus. E o rei Jeosafá, ele faz a oração, se dirigindo a Deus. Disse ele, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele está enaltecendo a condição de Deus, da soberania de Deus. E ele disse, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Verso 8, habitaram nela, verso 8, habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo,
se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ou seja, nós estamos diante de ti e nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa por nós. Prossegue ele: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os moradores do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora de sua possessão. Ah, Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Ele está olhando assim: Senhor, aqui nós estamos sendo vituperados, Senhor, nós estamos sendo massacrados, e nós precisamos que o Senhor interfira, porque em nós, a parte mais linda dessa oração de Jeosafá é quando ele diz assim: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meu irmão, quem sabe você está vivendo esse momento que está difícil, e você olha do ponto de vista humano, não existe nenhuma solução, e você chega nessa conclusão de Jeosafá: não há força em nós, não há força em mim. Mas uma coisa nós temos certeza: os nossos olhos estão colocados em ti. Quando você faz isso, quando eu faço isso, quando nós fazemos isso, nós vamos encontrar as mãos onipotentes do Senhor nos protegendo. E é Tiago quem vem então trazer a revelação do segredo de Elias, dizendo que este profeta incrível, por mais cheio da unção que fosse, também teve que orar muito para que Deus atendesse o seu pedido de fechar os céus. Quando o profeta Elias, ele foi orando a Deus para que Deus fechasse os céus, Deus não respondeu da primeira não, porque Deus sabia das consequências. Deus sabia: peraí, se eu fechar os céus, vai acabar a água. Acabando a água, não só a galera do Acabe, mas do Elias também, e mais um bocado de gente vai penar. Deus resistiu. Então Elias, o tesbita, já foi lido, tesbita dos moradores de Gileade, disse para Acabe: tão certo como vive o Senhor teu Deus, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Ei, Deus podia ter dito assim para Elias: se vira, a palavra é tua. Mas Deus olhou para Elias e sabia que Elias tinha uma inteireza de coração com Deus. Deus olhou para Elias e falou assim: eu não posso deixar esse camarada na mão. Não, ele não pode ficar na mão. E Deus honrou. Então, primeiro Elias se garantiu pela oração. Depois é que ele aparece diante do rei Acabe e profetiza. Vai e profetiza que não vai chover, porque isso ele disse: vive o Senhor perante cuja face estou. Elias foi para a presença de Deus, orou, buscou o Senhor. Depois que ele teve a convicção de Deus, aí ele chega, porque Deus não respondeu da primeira, ele chega para Acabe e fala assim: agora vai, 3 anos e meio vai haver falta de chuva. Ei, não pense você que é só profetizar e pronto, e vai acontecer. É necessária muita oração nos bastidores, antes do show. É necessário muita busca. E a Bíblia interpreta a si mesma
E a Bíblia concorda nisso, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, conforme 1 de João, capítulo 5, verso 14. Depois nós devemos o seguinte, veja, devemos pedir segundo a vontade de Deus. E como sabemos qual é a vontade de Deus? Ora, conhecendo a sua palavra. E então nós poderemos fazer como Elias fez, como Jeosafá fez, e orar dizendo: Deus, estou pedindo isso, mas é tua palavra quem diz. Você acha que, pensa naquela pessoa que te prejudicou. Se você orar a Deus para que Deus puna aquela pessoa, Deus vai ouvir essa oração sua? Não. Mas se você orar a Deus e falar assim: oh Deus, aquela pessoa me prejudicou, abençoa o coração dela, eu te pergunto, é tarefa fácil? É lógico, evidente que não. Você acha que é fácil orar por quem prejudica a gente? Você acha que é fácil interceder a Deus em favor de quem trai a gente? Você acha que é fácil buscar a Deus em favor de alguém que a todo instante só está te perturbando? Não, não é tarefa fácil. Mas nós não podemos ter outra postura senão a de buscar ao Senhor em favor, e diz a Bíblia que nós devemos interceder até pelos nossos inimigos. Devemos pedir, buscar segundo a vontade dEle. O próprio Tiago diz que primeiro Elias orou bastante para não chover. Porém, quando é para chover, Tiago não usa a mesma expressão. Ele só diz o seguinte: depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Você lembra da história? O Elias sai com seu ajudante e vira para o seu ajudante e fala assim: dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha lá, estou aqui orando, estou no monte, estou orando. Dá uma olhadinha para a banda do mar. O que você está vendo? Primeira vez? Nada. Segunda vez? Nada. Terceira vez? Nada. Quarta? Nada. Quinta? Nada. Sexta? Nada. Mas na sétima vez, opa, eu estou vendo uma nuvem, mas ela é tão pequena, ela é do tamanho da mão de um homem, é muito insignificante, não representa nada. Elias disse para ele: ei, chega, é o suficiente, corra, fala para o Acabe, para ele se aprontar, porque vai cair uma quantidade enorme de chuva. Só isso. Fala para o Acabe que muita chuva vai cair. E evidentemente que tudo que o Acabe queria naquela terra era que houvesse chuva. Qual governante que não quer ver a tragédia do seu país sendo solucionada? Os mais céticos que estão aproveitando dessa desgraça que está acontecendo no nosso país, aliás, no país, não, no mundo inteiro, dessa tragédia da pandemia. O mais incrédulo de todos os governantes, eles querem ver uma solução. Uns mais, outros menos, mas eles querem. E o Acabe queria ver a solução da falta de água. O Acabe queria ver a solução da terra seca, que não estava produzindo nada. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada.
E na 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem, ou do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Ei, quem de vocês aqui já andou na chuva? É gostoso, não é? Evidentemente, dependendo da circunstância. Eu lá no interior, na roça, literalmente, eu gostava de estar. Eu era moleque, não era criança. Eu gostava de andar na chuva. Mas imagine o prazer de andar nessa chuva aqui do Acabe, que tinha 3 anos e meio que não via chuva. Seria diferente. Logo, disse assim: dentro em pouco os céus se enegreceram. Está lá em capítulo 18, verso 45 de 1 Reis. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Logo fica claro uma coisa: que orar por algumas horas no monte, enquanto o moço subia e descia para ver se já havia sinal de chuva, é considerado pouco tempo de oração por parte de Tiago. E não somente isso, mas também fica claro pelas palavras de Tiago que Elias orou muito mais para fechar os céus do que para abrir os céus. Já comentei aqui, ele intensificou a oração: Senhor, fecha o céu, não deixa cair água. Fecha o céu, não deixa cair chuva. Fecha o céu, não deixa Acabe ver água. Fecha o céu. E agora ele vai, numa única vez, ele vai para o monte. Está ali seu moço que está com ele. Moço, fica atento para mim, dá uma olhadinha, vai lá. Olhou: ei, profeta, está limpinho o céu. Volta de novo. Está limpinho, volta de novo. Opa, na 7ª vez: profeta, tem uma nuvem, pequenininha, mas tem. Ei, com Deus no comando, basta uma pequenininha nuvem. Basta uma pequena nuvem. É o suficiente para cair chuva abundante. Aleluia. Queridos e amados, vejam vocês, porque o fechar dos céus era sinal de juízo de Deus. E esse sinal do juízo de Deus, Deus resistiu, demorou um pouco, porque ia sofrer os justos. Aqui foi diferente, porque lá, quando da praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos lá no Egito, ele diz o seguinte: a casa que não tivesse o sangue, essa sofreria as consequências. Então, tinha como a casa se livrar, bastava ter o sangue na porta. Mas aqui não falou nada disso. Ele falou assim: não vai chover. E se não vai ter chuva para Acabe, não vai ter para Elias. Se não vai ter para Acabe, não vai ter para o seu povo. Se não vai ter para o Elias, não vai ter para o seu ajudante de profeta, e assim por diante. Ora, está nos ensinando, nós estamos aprendendo que Deus abre portas muito mais rápido do que fecha. Ei, talvez a porta já fechou para você. Deus abre essa porta muito mais rápido do que você está imaginando. Talvez ela demorou alguns dias para fechar, ou às vezes, humanamente falando, ela veio até rápido. Mas saiba que ela vai abrir muito mais rápido do que ela fechou. Quais as lutas? Quais as dificuldades? Os problemas? A Bíblia Sagrada me fala e fala para você que no mundo nós teremos aflições, mas é para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu. Nós vamos vencer. Você, eu, nós venceremos. Ah, pastor, mas a minha vida é uma tragédia. Não, a sua vida não é tragédia, porque a sua vida pertence a Deus. Pastor, eu enfrento lutas, eu enfrento dificuldades, e você vai vencer.
Ah, pastor, eu sou o patinho feio, ninguém olha para mim, ninguém tem consideração por mim. Ei, lembra-te de uma coisa, alguém tem consideração por você, e esse alguém teve tanta consideração por você, que ele foi lá na cruz do Calvário, ele morreu em seu, em meu, em nosso lugar. Aleluia! Ele morreu em nosso lugar, ele morreu em nosso lugar, ele se deu por nós. Aleluia! Enfrentamos as lutas, mas somos vitoriosos. Ei, quem sabe você levantou com aquele dia tenebroso, aquele dia que você fala assim, esse é o fim. Não é o fim, porque Deus está no controle, e o fim não é ali, porque você tem uma eternidade para viver com Deus, nós temos uma eternidade para viver com Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, eu quero finalizar. Receba essa palavra no seu coração. Continue orando até que os céus se abram. Pode aparentemente parecer demorado o céu se abrir. Não desanime. E você saberá que a porta abriu quando apareceu o sinal. Para Elias o sinal foi a nuvem e a chuva caiu. Qual é o sinal que você está buscando hoje? A palavra do Senhor diz para mim e para você, clama a mim e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos buscar ao Senhor a todo instante, diz a palavra, que nós devemos buscar ao Senhor, clamar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós temos esse privilégio, nós temos essa oportunidade. E aí você diz, eu queria tanto viver o segredo de Elias. O segredo de Elias era estar no centro da vontade de Deus. Sua semana, talvez você fale assim, minha semana promete muitas dificuldades. Ei, você vai vencer todas essas dificuldades. Em nome de Cristo Jesus. Eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual que é o seu drama, mas Deus sabe. E nesta hora eu não quero te convidar para dizer qual que é o seu drama, porque Deus sabe. Eu não quero dizer para você, fala para mim o seu drama, não, Deus sabe. Mas eu quero que você, nesse momento, coloque a tua mão no seu coração e diga para o Senhor, Senhor, Tu sabes. Fala só isso para Ele, Senhor, Tu sabes. Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes. Ana, quando estava na presença do Senhor, ela balbuciava, e o sacerdote Eli achava que ela estava embriagada, mas ela somente balbuciava, e ela dizia, Senhor, o meu coração está em amargura, Senhor, eu estou sendo zombada, Senhor, eu estou sendo desprezada, Senhor, dá-me filho, eu preciso de um filho. E ela dizia apenas isso para o Senhor, dá-me filho, eu preciso de um filho. E você hoje está dizendo, Senhor, dá-me a solução dos meus problemas, porque eu preciso da solução. Pai amado, coloque as tuas mãos de poder sobre cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Esta é a palavra, Pai, para o nosso coração. Esta é a mensagem para a nossa vida. E nos ensine, meu Deus, a viver essa mensagem com intensidade. Nos ensine a viver este momento, meu Pai, na Tua presença. Nos ensine a buscar ao Senhor a todo instante. Nos ensine a caminhar nas Tuas pisadas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Aleluia. Aleluia.